Salve, salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se iniciando aí com as últimas notícias do Corinthians. Vamos ver que o Chico Garcia trouxe de novidade no nosso Coringão. Então, sem mais enrolação, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer. E vamos pro vídeo, beleza? Está apertando, meus amigos. Yuri Alberto, que está machucado, se recuperando de uma fratura na lombar, né, na coluna, tem uma promessa de retornar em julho e tudo mais, vai sofrer um assédio tremendo nessa janela de transferências. E o grande problema também é o fato de que o Corinthians precisa vender. Por que precisa vender? A gente sabe que tem 3 jogadores que estão mais na mira de clubes, especialmente europeus, né, mas de fora do país, que teriam interesse nos jogadores do Corinthians. Eu estou falando de Breno Bidon, estou falando de Rodrigo Garro e eu estou falando de Yuri Alberto. Talvez, se o Corinthians conseguir negociar Breno Bidon nessa janela, infelizmente, talvez seja o melhor, porque aí você preservaria os outros dois, o Rodrigo Garro e o Yuri Alberto, que hoje são mais influentes no time do que o Bidon. Eu sei que o Bidon pode amadurecer, ele é super jovem, e ali na frente pode ter um valor de mercado maior e pode até beneficiar o time tecnicamente mais ainda, mas hoje, se você me perguntasse, eu faria essa venda tranquilamente para segurar Yuri e Rodrigo Garro. Eu sei que tem a vontade do atleta, eu sei que o Yuri quer jogar na Europa, aquela coisa toda, eu sei, mas é algo que você precisa, como, né, o gestor, né, ali, como o mandante do negócio, como o dono do produto, você tem a prerrogativa de negociar. A questão é, o Corinthians ele tem um orçamento de venda de 180 milhões de reais nesse ano. 60 milhões ele já vendeu. Uma parte, inclusive, do Denner, né, que nem jogou entre os profissionais, lateral esquerdo, que foi vendido para o Chelsea, menor de idade. E tem outras vendas aí menores que acabaram entrando esse ano e tudo mais, algumas parcelas e tal. Então o Corinthians já conseguiu 60 milhões de reais dos 180 que precisa. Esse orçamento ele é colocado do tipo assim, olha, a gente precisa para fechar as contas né, e na verdade nem fecha, né, porque está sempre no déficit, mas o orçamento de venda de atletas é 180 milhões de reais. 60 conquistados, faltam 120. Então, isso é uma média aí de 18 milhões de euros, né, pela cotação, que está 6 e pouco, dá um pouquinho menos de 20 milhões de euros. O Corinthians precisa vender um jogador de cerca de 20 milhões de euros na janela. Pode ser que seja o Breno Bidon? Pode ser. E é por isso que eu digo, vendendo ele, você não tem mais a necessidade. O Memphis Depay, a multa dele é 10 milhões de euros. Isso dá 60 milhões de reais. E o Corinthians tem direito a 5 milhões de euros, ou seja, 30 milhões de reais. Não faz nem cócegas. E o Yuri Alberto, bom, esse sim, ele tem uma multa até considerável, né, de 100 milhões de euros para o mercado externo, mas a gente sabe que os clubes não vão pagar isso. E o Corinthians só tem 50% do Yuri Alberto, o que é um grande problema, porque uma proposta de 25 milhões de euros vai dar um resultado muito menor. De 35 milhões de euros, ainda assim vai dar um resultado pequeno, pelo que o Yuri corresponde, pelo menos na minha opinião. Mas como eu disse, tem vontade do atleta, tem a questão de que o Corinthians precisa desse caixa, e daqui a pouco, se não aparecer nenhuma proposta efetiva pelo Bidon, pelo Memphis, pelo Garro, vai ter que vender o Yuri. Então tudo isso vai ser decidido nos próximos dias. A grande questão é que o jornal AS da Espanha, um diário super conceituado, noticiou, inclusive colocando na sua manchete, que o substituto de Correa já existe e ele está no Brasil e ele se chama Yuri Alberto. Quem é Correa? Correa é um centroavante chamado Ángel Correa, que está negociando, está saindo, está se transferindo para o Tigres. E ele ainda não saiu, mas existe uma tendência de que isso aconteça. E aí o jornal coloca não só que o Yuri está na mira do Atlético de Madrid, como as conversas já teriam começado com o staff do atleta em meados de abril, para que ele substitua o Ángel Correa. Eles estão analisando outros jogadores também, mas o Yuri é definitivamente, né, um jogador muito, muito conceituado. Eles citam, inclusive, né, como um dos grandes nomes sub-23 do mundo. Ele já fez 24, mas sub-23 o Yuri era um dos principais jogadores do planeta em termos de gols e assistência. Eles referem à temporada que ele teve no ano passado como o artilheiro máximo do Brasil.
referem os números dele esse ano, que também são positivos, referem a importância dele para o time, a idade dele de, segundo a notícia, apenas 24 anos, e aí eles usam uma expressão de que o Atlético de Madrid estaria em busca de um jogador bom, bonito e barato. E nesse caso aqui não tem a ver com estética, né, com beleza estética, né? O bom, bonito e barato é aquela expressão do tipo assim, cara, é o cara que resolve o teu problema, o cara que chega, joga, né, e faz gols e não custa tanto. Esse não custa tanto é porque a gente sabe que, né, a diferença é muito grande, né? Eles têm uma vantagem no câmbio. Então, a proposta seria em torno de 20 milhões de euros. O que é muito baixo, né, gente? Quando a gente for analisar que o Corinthians fica com 10 milhões de euros para vender o Yuri Alberto. Mas ok, a gente está falando de um clube de uma outra prateleira. Pode ser, não ser um dos grandes da Europa, mas é um time que disputa Champions todo ano, praticamente. Daqui a pouco ganha uma La Liga, volta e meia. Tem lá o Diego Simeone, tem o Griezmann, tem o Julián Álvares, tem grandes jogadores, o Atlético de Madrid. Então, trata-se de uma porta significativa. Você vai jogar em Madrid, você vai estar todo o tempo competindo contra a Real, contra a Barcelona, na Champions, então, contra os grandes da Europa. A gente está falando de outro nível de mercado. E talvez isso possa seduzir o Yuri. Mas a notícia fala também de que o Atlético teria uma concorrência. E cita dois clubes que até então a gente não havia citado em termos de assédio junto ao Yuri, né? A gente sabe do Wolverhampton, a gente sabe lá atrás do Southampton, de alguns clubes ingleses. Acho que alguém falou, acho que o craque Neto chegou a falar da Inter de Milão em determinado momento, mas a notícia do AS fala em Roma da Itália e Everton da Inglaterra. Ou seja, mais um time da Premier League e a Roma que ama brasileiros, que tem lá um histórico muito bacana, que também é um time que ou frequenta a Europa League ou a Champions League. Então, assim, e aí o futebol italiano, né, que é um futebol também que a gente valoriza e tudo mais, né? Ou seja, dois clubes significativos que estariam dispostos também a fazer ofertas para o Yuri nessa janela. E aí eu pergunto para você, o que fazer nesse momento? Porque o Corinthians só tem 50%. Então o valor ele não é interessante, o custo-benefício não é bacana. Mas aí você deixa o cara aqui emburrado? Eu já falei sobre isso, né? Eu falei, cara, o Corinthians tem os direitos federativos do atleta, contrato até 2027. Se não vier uma proposta boa para o clube, paciência. Mas pode ser que venha, pode ser que os caras subam e tal, e a proposta para o jogador ela pode ser fantástica, e aí tem a ver com o convencimento do jogador, né, com o clube, do tipo, quero ir e tal. Enfim, o fato é que a gente tratava como uma possibilidade, como um zum, ou como uma sondagem aqui e outra ali. O AS ele cita um interesse muito claro no Yuri Alberto para substituir um cara que ainda não saiu, mas que deve sair, mas a gente tem algo concreto nesse momento. E cita, inclusive, outros dois clubes que também estariam dispostos a levar o Yuri. E se não forem esses três citados, pode ser que apareça outro, porque o Yuri realmente ele é valorizado pela idade que ele tem, pelos gols que ele faz, pelo momento que ele vive no clube. Apesar de estar machucado e não estar jogando, todo mundo sabe o potencial que esse rapaz tem. Então, assim, é um grande problema. É um grande problema porque o Yuri Alberto... Ele é fundamental para esse time do Corinthians, em todos os aspectos, em termos da liderança, pela inspiração que ele gera, né? O cara resiliente, o cara que não se abala com crítica, com erro, que deu a volta por cima, que é bom de grupo, que joga para o time, que quer dar certo, que se esforça, que corre, que se lesiona e volta rápido. Esse é o Yuri. Onde você vai achar outro Yuri Alberto no mundo? Com essas características, com esses valores, com essa idade... Então, assim, às vezes é mais caro vender do que manter. Mas eu também, repito, entendo o contexto. Vontade do jogador, necessidade de venda, orçamento batendo na porta. Que difícil. Mas o AS está noticiando aí que deve vir essa proposta. O que vocês acham? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!